Boa noite a todos, graça e paz de Jesus a todos os irmãos. É uma alegria poder novamente falar da palavra do Senhor aos irmãos e pregar para os irmãos nessa noite. O tema que eu quero refletir nessa noite é a paz que nos faz superar os tempos de angústia. E o texto sobre o qual nós vamos pensar juntos é o Salmo de número 4. Por favor, abra sua Bíblia lá. No livro dos Salmos, o Salmo número 4. Texto da palavra de Deus, no Salmo de número 4, ele diz assim: Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. É interessante que quando a gente analisa a palavra de Deus, especialmente quando a gente vai estudar a teologia própria, quando a gente vai estudar sobre o ser de Deus, nós vemos Deus e nós começamos a entender um pouco Deus, primeiramente em dois grandes aspectos. Há um aspecto que nos mostra o Senhor, o soberano, que está nos céus e que tudo faz como lhe apraz, que não é um Deus como nós, seres humanos, cheios de ambiguidade, cheios de lutas, de crises. Um Deus que não tem dias bons e dias maus, dias fáceis e dias difíceis. Um Deus que não tem problemas com mau humor, que não tem lutas interiores. É um Deus que é o regente do universo, o criador de todas as coisas, e que o ser humano, pelo seu próprio mérito, pela sua própria força, não consegue se aproximar desse Deus. Para descrever esse aspecto do ser de Deus, a teologia usa a palavra transcendência, ou seja, um Deus transcendente. E nós só podemos nos achegar a Ele pelo novo e vivo caminho proposto por Jesus. Mas há também um aspecto em relação a Deus, que é o Deus conosco. O Deus que nos auxilia, o Deus que nos socorre, o Deus que nos atende, o Deus que age com misericórdia e intervém nas nossas vidas. É o Deus que nos surpreende com as suas bênçãos. E para esse aspecto desse Deus interventor próximo de nós, a teologia usa o termo da imanência, o Deus imanente, o Deus que é conosco. Então, há no ser de Deus o aspecto da transcendência e o aspecto da imanência. Agora, nós vivemos um período muito caótico da história. Nós estamos passando por uma fase difícil, uma fase de uma pandemia, e o nosso país, ele tem mostrado cada vez mais, nós estamos vendo pessoas morrendo e os números de morte cada vez mais altos. E mesmo conhecendo a esse Deus soberano, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, que governa todas as coisas e que é um Deus próximo a nós, nós podemos, em dias como os que estamos vivendo, nós podemos experimentar o receio, a angústia, o sofrimento e até mesmo o medo. E eu creio que este salmo, ele nos é muito alentador, muito consolador. Por quê? Porque este salmo, ele nos apresenta as características da paz que vai além das circunstâncias. A paz que vai além das circunstâncias e que nos faz superar os tempos de angústia. E eu quero destacar nessa noite com os irmãos, pelo menos aí 5 características da paz que vai além das circunstâncias e que nos faz superar os tempos de angústia. Primeira característica é que essa paz,
ela se expressa na dependência do Senhor, porque o verso 1 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na minha angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Os comentaristas do Salmo dizem que é provável que Davi estivesse vivendo um momento muito, muito difícil na vida dele, porque o seu filho Absalão havia usurpado o seu trono e agora Absalão havia ocupado o seu trono. Davi, ele se vê obrigado a fugir para não ter que matar o próprio filho. E é um período de angústia. Mas mesmo nesse período de angústia sombrio, ele não abriu mão da sua fé. E ele expressa a sua dependência do Senhor aqui nesse salmo, clamando ao Senhor e pedindo a misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Interessante que nós podemos olhar, por exemplo, em Hebreus 11:6, quando diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então você talvez está aí olhando os noticiários, olhando as notícias da internet, olhando os sites de notícia, vendo os jornais e você está com medo. Medo porque a realidade da pandemia e das mortes, ela cada vez mais chega mais próximo da nossa realidade, de pessoas que a gente convive, e pessoas que a gente conhece. Mas o desafio que nós temos à luz desse salmo é expressar a dependência no Senhor por meio da oração. Primeiro grande desafio, a paz que nos faz ir além das circunstâncias e superar os períodos de angústia se expressa na dependência do Senhor. Segunda característica está no verso 2 e 3, Davi diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então é a paz, a segunda característica é que essa paz se manifesta em comunhão com o Senhor, confiança no relacionamento com Deus e na sua fidelidade. A NVT, Nova Versão Transformadora, está assim esses versos na NVT, esses 2 versículos. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disto: o Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Ele tinha tanta confiança no Senhor que agora ele se refere àqueles que se opunham a ele e ele admoesta, tem coragem, confronta essas pessoas sobre a importância da obediência ao Senhor. Ele fala que o Senhor, ele distingue para si o piedoso. Quem era o piedoso? Era alguém abençoado pela graça de Deus. O Senhor cuida daqueles que são seus. Quantas pessoas ao longo da história se levantaram contra o povo de Deus em períodos difíceis e essas pessoas colheram para si próprias frutos amargos. Por exemplo, Nabucodonosor, na sua arrogância e na sua soberba, ele colhe frutos amargos ao se levantar contra o povo de Deus. Lá no Novo Testamento, por exemplo, Herodes, que morre depois de se sentir divino diante do elogio dos romanos. Então, é uma tolice abrir mão da confiança e da comunhão com o Senhor nos períodos de dificuldade. Interessante quando a gente olha para a nossa sociedade de hoje, desde o ano passado para cá, nesse quadro de pandemia, nós vemos o quanto que o homem, na sua arrogância, na sua soberba e na sua autossuficiência, ele foi humilhado. Porque estamos diante de um problema que, em grande medida, sai do controle dos seres humanos a totalidade da resolução. E é essa fase que a gente tem vivido. Terceira característica da fé, da paz que vai além das circunstâncias e que nos faz superar períodos difíceis, é que ela se expressa na total confiança na justiça do Senhor. Diz assim o verso 4 e 5: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Por ofereceis sacrifícios de justiça, confiai no Senhor. Nós
não podemos permitir que a ira assuma o controle das nossas vidas. E ele fala assim: reflitam durante a noite e sosseguem. Ofereçam sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Aqueles que desconfiam da existência ou do caráter de Deus podem se entregar a uma postura de ira, podem se entregar a uma postura de descontrole diante dessa situação pandêmica de hoje. Podem se entregar a uma postura de irresponsabilidade. Podem se entregar a uma postura de aleatoriedade a tudo que está acontecendo. Mas nós não podemos, como cristãos, ter uma abordagem e uma leitura da realidade que desconsidere e despreze a Deus. As pessoas que não temem ao Senhor, elas podem abandonar qualquer perspectiva da realidade que desconsidera a Deus. Elas podem viver numa perspectiva de realidade sem considerar o ser de Deus. Mas nós temos essa segurança no Senhor, essa segurança que temos no caráter santo do Senhor, no caráter galardoador do Senhor, na bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Interessante que sobre essa questão de ira, Tiago 1,19 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, somente quem vive para Deus entende o significado do cuidado de Deus na sua vida e pode viver a vida de forma confiante, responsável e temerosa na presença do Senhor. Quarta e penúltima característica da paz que podemos contar nos dias difíceis e que vai além das circunstâncias é que essa paz, ela privilegia o conhecimento de Deus mais do que a busca pelas bênçãos do bem-estar. É uma paz que privilegia mais o conhecimento de Deus do que a busca pelas bênçãos do bem-estar imediato. Verso 6 diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E aí então, nós vemos muitas vezes o mundo inquieto ao nosso redor e os questionamentos daqueles que não têm a Deus, e esses questionamentos, essa inquietação, essa agitação, ela pode nos trazer a impressão de que Deus não está agindo. E nós, diante desse quadro, nós temos uma necessidade maior ainda de conhecer a Deus cada vez mais, colocar a nossa vida na presença dEle, como diz o texto de Provérbios, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e valorizar mais a Ele do que as respostas que vêm dEle. Nós devemos aprender, meus queridos, com muita vontade de crescer nisso. Nós devemos aprender a cultivar um apreço muito maior pelo conhecimento do Senhor do que um apreço às respostas imediatas às nossas súplicas. É adorar ao Senhor, é buscar ao Senhor e se alegrar mais no Senhor do que nas respostas que Ele pode nos trazer. Se agradar mais do doador do que da dádiva. Essa é a quarta característica da paz que nos faz superar tempos de angústia. Quinta e última característica é que essa paz, ela redunda, ela culmina no conforto que temos no Senhor. Versos 7 e 8 diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quantas pessoas, sem a segurança da salvação, sem uma leitura da vida e uma percepção da realidade que considera a palavra de Deus, o conhecimento de Cristo e o temor ao Senhor, quantas pessoas sem isso têm vivido dias de insônia, de inquietação, de angústia, de perturbação,
e diante do mundo que vivemos hoje, a realidade da morte cada vez mais próxima. Agora, nós temos um grande privilégio por causa desse nosso relacionamento com o Senhor. Nós podemos dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Nós temos esse privilégio. Nós podemos ver as pessoas buscando fonte de distração no entretenimento, no luxo, na aquisição de bens, em experiências gratificantes, mas elas não têm o principal, que é essa paz que vem do Senhor e que nos dá o sono tranquilo da noite, a possibilidade de dormirmos em paz com o Senhor. Quero concluir com algumas aplicações práticas. Talvez você possa dizer assim, pastor, além da pandemia, que é algo tão urgente no nosso Brasil, na minha própria vida, na minha própria experiência com Deus, eu venho esperando respostas. Eu venho esperando por soluções de Deus a situações inquietantes e angustiantes na minha vida. E eu quero encorajá-lo ainda mais a entregar essas situações diante do Senhor à luz do Salmo de número 4. Não abandone a postura de dependência, de oração e de temor. Continue buscando a Ele. Segunda aplicação, não se afaste do Senhor nos momentos de crise. É um momento em que nós vivemos. Não é um momento que é para ser vivido com um flerte, com uma busca ou com uma tentação para a apostasia, para o esfriamento na fé, para o abandono dos valores do Senhor nas nossas vidas. Então não se afaste do Senhor. Esse momento que nós vivemos é um momento em que nós temos que ainda mais buscar ao Senhor, temer ao Senhor, entregar as nossas crises e os nossos medos ao Senhor. Terceira aplicação, costume diferenciar segurança de conforto. O Senhor é aquele que nos dá a segurança da sua presença. E na sua graça e na sua misericórdia, muitas vezes Ele vai além. E além da segurança da sua presença, Ele nos permite o desfrute de algum tipo de conforto. Mas aprenda a diferenciar segurança de conforto. Tem muita gente que murmura e reclama, tem muita gente que vive uma vida de reclamação na presença de Deus porque só busca pelo conforto. E esquece que já tem a segurança do Senhor na sua vida. Quarta e última lição para nós aqui. Coloque o seu relacionamento com o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Muitas pessoas nesse período difícil aprenderam a ressignificar aquilo que valorizavam, a olhar diferente para aquilo que na vida sempre deram valor. E diante desse quadro de tanta dificuldade, o nosso Brasil, numa situação tão ruim na saúde, essas pessoas começaram a perceber que nem tudo aquilo que elas valorizavam tinha um valor verdadeiro, à luz dos valores de Deus. Que esse também seja o seu desafio. E que nós, como Segunda Igreja Cristã Evangélica de Anápolis, nós todos possamos experimentar a paz que nos faz superar os tempos de angústia. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua graça e a Tua palavra. Obrigado pelas palavras de Davi neste salmo. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Concede aos meus irmãos uma semana debaixo da Tua graça, cuidado e proteção. E que nós sejamos achados diante de Ti, fiéis e tementes e confiantes no Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.